Brasil teve 881 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, renovando o recorde anterior. O total de óbitos pela doença chegou a 12.400. Mais de 179 mil pessoas já testaram positivo para o vírus aqui no Brasil. Com esse número, nosso país deixou para trás a França e a Alemanha no ranking dos países com mais casos da Covid-19 e agora é a sexta nação mais afetada pela pandemia. Nesses últimos dias, alertas para os perigos e os riscos do novo coronavírus no Brasil foram destaque em 2 jornais norte-americanos. New York Times apontou o Brasil como novo epicentro da Covid-19 no mundo. O Washington Post denunciou o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, apontou que países vizinhos estão cada vez mais cautelosos com a negligência do Brasil e disse ainda que o resto do mundo está anotando. Hoje foi a vez do britânico The Guardian apontar o desprezo de Bolsonaro com a cultura brasileira. Pois é, ao se manter em silêncio após a morte de grandes nomes, como, e citado pelo próprio The Guardian, os gigantes da música, Aldir Blanc, Moraes Moreira, a lenda do carnaval, Dona Neném, o ator Flávio Milhácio e o trio de escritores Luiz Alfredo Garcia Rosa, Sérgio Santana e Rubem Fonseca. Essa foi a crítica, então, do britânico The Guardian, voltado especificamente para a cultura no país e o desprezo pela cultura de Jair Bolsonaro. Sobre tudo isso, sobre como o Brasil está sendo visto lá fora nesse momento de combate ao coronavírus, a gente conversa com Flávio Aguiar, direto de Berlim, na Alemanha. Olá, Flávio. Olá, Thalita. Olá, telespectadoras e telespectadores do Bom para Todos, da Rádio Jornal do Brasil Atual também. Olha, o Brasil aqui está sendo visto, não é nem como o patinho, é o patão feio. Existe um lado que eu penso que é muito pertinente nisto, e existe um lado que eu vou destacar também, que é negativo. O lado pertinente diz respeito ao comportamento do presidente Bolsonaro, do governo federal, ao despreparo, às batidas de cabeça, à desarticulação. Repercutiu terrivelmente mal aqui o fato de o presidente sair andando de jet ski no Lago Paranoá, num momento em que as mortes estão se acumulando no Brasil. Quer dizer, a ideia também que chegou a repercutir dele fazer um churrasco naquele dia, que ele acabou recuando, né? Então existe realmente, assim, quase que um consenso na mídia internacional de que o presidente Bolsonaro, de que o governo brasileiro são exemplos, maus exemplos a não serem seguidos nesse momento de comportamento, porque são exemplos de irresponsabilidade no comportamento e de descaso, inclusive, pela própria população. Quer dizer, é um caso realmente que está sendo apontado como quase que único. Nem outros líderes de extrema-direita no mundo, como, por exemplo, Viktor Orbán na Hungria, aqui, que andou cometendo também vários excessos aqui, mas de outro tipo, com relação a essa circunstância do coronavírus, ou Duterte, lá nas Filipinas, etc. Não. O caso de Bolsonaro vem sendo apontado como exemplo do mau comportamento de governante e de algo que deve ser completamente evitado nessas circunstâncias. Existe um outro elemento que eu quero sublinhar também nesse aspecto, que eu diria assim, é estrutural. É que faz algum tempo que o Brasil vem sendo descrito como algo que não funciona. Quer dizer, não é o presidente Bolsonaro, não é o governo de extrema-direita, é o Brasil. Então, assim, no Brasil não existem estatísticas confiáveis, o sistema de saúde do Brasil, que a gente sabe que é um dos mais amplos do mundo. O SUS, apesar de todos os ataques que vem sofrendo por parte desse governo de extrema-direita, é algo que vem contribuindo para minorar os efeitos dessa epidemia no Brasil, né? Não, mas o sistema de saúde é descrito como algo que não funciona completamente, por princípio, porque é no Brasil, porque é assim, no Brasil nada funciona. Isso é algo que vem numa parte da mídia internacional desde os tempos do segundo governo Lula. Quer dizer, o governo Lula era aquele besouro que não podia voar,
de acordo com as regras do sistema neoliberal, que não é mais hegemônico, mas que ainda é dominante no mundo. Então, como o Brasil tinha essa inclinação, não vou dizer nem para a esquerda, mas para a centro-esquerda, no plano mundial, então havia muitas críticas, não, no Brasil não é bem assim, isso não funciona. Quer dizer, tem realmente um estigma sobre o Brasil que pesa muito. Agora, que a crítica do governo Bolsonaro, do que vem acontecendo no Brasil, inclusive as críticas que vêm acontecendo, que se acumularam agora nessa semana, com as crises pela demissão do ministro Mandetta, do Ministério da Saúde, e também pela demissão do ministro Moro, do Ministério da Justiça. Até nos últimos dias da semana passada, o caso do ministro Moro, o caso do ministro Mandetta, embora o caso do ministro Mandetta tenha relação com o coronavírus, mas eles superaram o noticiário sobre o Brasil na mídia internacional. Quer dizer, a crise política do governo Bolsonaro vem sendo acompanhada intensamente pela mídia internacional. Né? O ministro Moro, apesar de ter passado por grandes críticas por ter aceitado ser ministro do governo que ele ajudou a eleger, né? Ainda é uma figura que tem um certo prestígio internacional. E a sua demissão, o confronto, o conflito com o governo Bolsonaro foi amplamente noticiado. E também agora se aguardam essas notícias sobre pelo visto, esse espantoso vídeo que está para ser ou não ser divulgado sobre o que aconteceu, né, no plano político interno do Brasil. Sem falar também, quero ressaltar aqui, que a política externa brasileira vem sendo alvo de amplas críticas como uma política incompetente. Não é questão de dizer ideológica, não, que vai para o centro, vai para a direita, vai para a esquerda, mas com uma coisa incompetente que vem comprometendo o próprio interesse brasileiro no plano, na cena internacional. A parte disso, nós estamos aqui vivendo um momento muito difícil. Né? Não sei se nós temos tempo para falar sobre isso. O momento mais difícil nós estamos vivendo aqui na Europa. Você sabe aquela imagem, né, Thalita e né, telespectadores, vocês sabem também, de que é mais fácil fazer um avião decolar do que fazer ele aterrissar. E nós aqui estamos vivendo um momento assim, meio confuso, atrapalhado, cheio de conflitos, de diferentes saídas do momento de bloqueio, ou de lockdown, como se diz, né, em inglês, nos diferentes países aqui da União Europeia. Essa crise mostrou, ao mesmo tempo que mostrou certas forças, assim, uma certa competência em alguns países, como aqui, por exemplo, a chanceler Angela Merkel, eu penso que se saiu muito bem dessa crise, né? Mas mostrou também fragilidades da União Europeia. As reações foram muito diversificadas, muito tensas, muito confusas, inicialmente cada país agindo por conta própria, e agora também na saída da crise, também, né, existem dificuldades de como administrar entre os países e de como administrar dentro de cada país essa situação. Então, só para dar um exemplo, a discussão aqui na Alemanha, por exemplo, conceitualmente é a mesma que existe no Brasil. Claro, não existem as grosserias do governo Bolsonaro, nem dos bolsonaristas, nem a Angela Merkel foi flagrada andando de jet ski no Mar do Norte ou no Mar Mediterrâneo. Isso não existe aqui realmente. Agora, a discussão é a mesma. Quer dizer, existem aqueles que querem fazer um afrouxamento lento, seguro e gradual das medidas de fechamento, e existem aqueles que querem fazer uma abertura imediata, ampla, geral e restrita. Né? E, inclusive, existe gente muito irresponsável. Eu vou dar só um exemplo aqui, com isso eu encerro essa fase do comentário, depois, se você quiser, eu posso comentar outras coisas também, se houver tempo ainda. Né? Agora, no fim de semana passado, nós tivemos grandes manifestações em várias cidades alemãs contra o isolamento e a favor da abertura ampla, geral e restrita e imediata das medidas de fechamento e de restrição dos contatos nas cidades, coisa que está sendo feita gradativamente por diversos governos. Pois bem, nessas manifestações uniram-se, isso é uma coisa espantosa, uniram-se, além da turma do Idaí, não estou nem aí, não me importo com o que está acontecendo, que é muita gente também que tem aqui,
Mas uniram-se a extrema-direita, que acusa a Angela Merkel de ser comunista, e a extrema-esquerda, que acusa a Angela Merkel de ser fascista, né? Ambas dizendo, não, são medidas contra a Alemanha, contra o povo alemão, etc. E a polícia teve que interferir em vários casos para impedir os mais afoitos que ficavam realmente comprometendo as medidas de segurança que existem aqui. E pasme, Thalita, eu vou te confessar uma coisa aqui. Por favor, não conta para ninguém, tá? Fica só entre nós aqui, né? Olha, pela primeira vez, quando a polícia interferia para dispersar as manifestações, a primeira vez na minha vida. Thalita, ontem eu completei 73 anos. Pela primeira vez na minha vida, eu estava do lado da polícia, sabe? Achando que realmente eles tinham razão em dispersar esses irresponsáveis que estavam, inclusive, comprometendo a segurança das pessoas mais debilitadas aqui, né? Então, é uma situação muito delicada, muito complexa. De país para país, as coisas estão muito confusas aqui. Se debate entre o princípio da abertura, como eu disse, lenta, segura e gradual, veja só o termo que eu estou usando, e a ampla, geral e restrita. São dois modelos, assim, o modelo da Islândia, da Nova Zelândia, Portugal, que fecharam tudo imediatamente e com isso obtiveram bons resultados, e o modelo da Suécia, que foi muito mais liberal e que tem problemas graves. Você citou números aqui, eu vou te dar um número aqui, ó. Na Suécia, nós estamos chegando aos 30 mil casos de coronavírus, com 3.500 casos fatais, quer dizer, é 10%, mais de 10% dos casos. É um alto índice. Na Alemanha, por exemplo, nós estamos com quase 175 mil casos e quase 8 mil mortes. Todas as mortes são tristes, são coisa para... A gente fica lidando com esses números. Não, nós temos que lidar com cada um desses casos, né? Mas a gente vê, quer dizer, que a Suécia, que enveredou por esse lado da imunização de rebanho, o termo é horrível, mas é esse que vem sendo usado, né? A Suécia está tendo um mau resultado no controle do coronavírus. Você respondeu, na verdade, a minha questão. Eu ia falar que até então a notícia sobre manifestações a favor do fim do isolamento eram exclusivas do Brasil. E daí a gente fica sabendo que na Alemanha isso existe também. Aqui a gente, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre essas notícias, a notícia de que manifestantes armados estão acampados ali em Brasília por conta dessas manifestações que acontecem aos finais de semana. Então, é uma situação realmente muito delicada, muito difícil, e ao contrário do que acontece na Alemanha, aqui a polícia não tem agido. A gente tem visto essas manifestações acontecerem com desrespeito a profissionais da saúde, inclusive, e a polícia não age, até o momento não agiu. É muito triste observar tudo isso. Eu penso que esse é o caso mais grave no Brasil. Isso sim, é uma peculiaridade do que está acontecendo no Brasil, essa sensação de impunidade que essas pessoas irresponsáveis de extrema-direita desfrutam devido ao apoio, de um lado, do presidente da República, o presidente não sei do que, porque República ele acho que ele não acredita, mas, e do outro lado, assim, eventualmente de policiais, da base, não é, do aparato policial e até militar federal, que parecem apoiar essas atitudes irresponsáveis do presidente do Brasil, vou dizer assim. Agora, também eu quero citar que esse mesmo tipo de atitude violenta, por exemplo, está existindo nos Estados Unidos. Inclusive, houve casos, por exemplo, no parlamento do estado de Michigan, foi invadido por gente armada, que queria que eles votassem o fim do isolamento lá, seguindo a orientação do presidente Trump, que é o modelo de Jair Bolsonaro. Quer dizer, o modelo é o chefe, não é? É o guru institucional. Tem o guru, que é o Olavo de Carvalho, mas o Trump, assim, tudo que o Trump fala, o Bolsonaro reproduz 2 ou 3 dias depois, ou às vezes 2 ou 3 horas depois, simplesmente. E lá também tem ocorrido esses casos de manifestações
extremamente virulentas, que não descambaram ainda para confrontos, para violência e tal, mas até houve esse caso também. Gente armada que não só acampou, mas invadiu o parlamento de um estado exigindo que os deputados votassem o fim do isolamento. Pois é. A gente ainda vai falar bastante sobre isso, sobre essas manifestações, daqui a pouco com o Pedro Zambarda, do Diário do Centro do Mundo. Flávio, agradeço demais a sua participação, é sempre um grande prazer conversar com você. Quero te desejar mais uma vez parabéns, desejei já ontem pelas redes, mas parabéns, muita saúde, nesse ano principalmente, tão importante. Muita saúde, muitas felicidades, muita alegria. Fique em casa e se cuida. Obrigada, Flávio. Obrigado eu. Cuidem-se todas e todos. Vamos nos proteger, porque o Brasil precisa de um pensamento crítico que a TVT representa. Muito obrigado, Thalita, muito obrigado, equipe, muito obrigado, telespectadoras e telespectadores. Até uma próxima oportunidade. Como dizíamos no Sul, muito antigamente, né? Até de novamente, se o patrão velho lá de riba permitir.